Olá pessoal, dando continuidade à nossa quarta aula da disciplina de banco de dados, só reforçando que essa disciplina tem uma carga horária de 60 horas e eu sou o professor Railton Wesley, tá? O objetivo da aula de hoje é falar um pouco sobre modelo de entidade e relacionamento, também conhecido como modelo ER, em outras literaturas traz também o modelo, a sigla MER, tá? Então, fica aí, dependendo da literatura. Então, pessoal, modelo de entidade e relacionamento, né? Modelo ER, chamado, né? Na fase do projeto de banco de dados, é importante usar um modelo de dados conceitual de alto nível para as seguintes características. Nós vimos lá que o modelo de alto nível é aquele modelo que o seu cliente consegue compreender, né? É aquele modelo ali onde, logo após a sua levantamento de requisitos, né, entender qual é a finalidade específica daquele projeto, né, daquela proposta, é que você logo em seguida já constrói o seu modelo conceitual. Mas tem que ter algumas características. Tem que ter expressividade, ou seja, o modelo de dados deve ser expressivo o suficiente para distinguir diferentes tipos de dados, relacionamentos e restrições. Ou seja, tem que ser claro, transparente ao ponto de a gente conseguir compreender. Ele vai querer armazenar uma informação X. Então eu já consigo compreender que aquele tipo de informação, né, que aquela informação que ele vai querer absorver, vai ter um tipo de dado. E aquele tipo de dado vai ser o tipo de dado X. E que aqueles tipos, que aquelas informações, ele vai ter um relacionamento. Ele vai ter um relacionamento. E esse relacionamento, né, ele pode ser ali de um para muitos, muito para muitos. Então, tudo isso a gente vai ver mais adiante. E também pode vir com restrições, tá? E até já sinalizei alguns exemplos de restrições, como por exemplo, não ter duplicidade, onde seja obrigatório, né, a inserção da informação. Então, entre algumas características, tá? Então, tem que ter expressividade. Também, pessoal, tem que ter simplicidade e compreensão, tá? Compreensão. Então, seu modelo de dado conceitual, ele tem que ser compreensivo. O modelo, ele deve ser simples o suficiente para que o usuário típico, não especialista, compreenda e use seus conceitos. Então, pessoal, aquilo que eu falei, esse modelo de alto nível é um modelo direcionado para o seu cliente, onde o seu cliente, ele olhando, né, para o seu projeto, ele vai conseguir compreender. Eu estou entendendo aqui. Então, eu tenho aqui essa tabela, né? Essa tabela aqui, ela vai se relacionar com essa outra tabela. E essa tabela aqui que se relaciona com essa outra tabelinha aqui. Entendi. E aí ele vai processar isso aqui, tá? Beleza, entendi. Então, é nesse sentido, tá? Minimalismo, tá? Ou seja, o modelo deve ser pequeno, no número de conceitos básicos, que são distintos e não sobrepostos. Então, bem tranquilo, tá? Então, pessoal, nós temos aí que ter, tem que ter aí esses três, mas além desses três, tem mais dois. Vamos lá, tá? Tem mais dois. Representação diagramática, tá? Representação diagramática, ou seja, o modelo deve ter uma notação diagramática para exibir um esquema conceitual que seja fácil de interpretar. Não se preocupe, tá, pessoal? Quando a gente fala aqui de representação diagramática, nós iremos praticar isso, tá? Nós iremos utilizar o Asta para construir esses modelos, tá? Então não se preocupe. Isso já no próximo módulo, tá? Nosso próximo módulo, nós já vamos iniciar a nossa prática lá no Asta, onde eu vou explicar para vocês como é que se cria, né, esses modelos. É aquilo que eu já falei, nós vamos começar no modelo mais simples e vamos evoluindo, tá bom? Vamos evoluindo e vocês vão gostar, tá certo? Formalidade. O esquema conceitual, conceitual expresso no modelo de dados, deve representar uma especificação não ambígua de forma dos dados, ou seja, tem que ter precisão, tá? E não ambiguidade, tá? Então, nós vimos aí que o modelo de entidade e relacionamento, ele tem que trazer essas características, essas 5 características, tá? 5 características, tudo bem? Vamos avançar.
A modelagem conceitual é uma fase crucial no planejamento de uma aplicação de banco de dados. Uma abordagem tradicional da modelagem de dados engloba a estrutura e as restrições do banco de dados. Essas estruturas representam atributos cujos valores são interpretações de objetos do mundo real e suas propriedades. Vamos lá. Vamos usar aqui um exemplo, que eu tenho aqui um objeto do mundo real. Carro. Carro é um objeto do mundo real. Carro. E o carro, ele tem suas características. Essas características são os atributos. Eu tenho uma entidade carro, que é a mesma coisa de objeto do mundo real. Eu tenho uma entidade chamada carro. E o carro ele tem característica. Então, essas características são os atributos. Cor do carro é um atributo. Nome do carro é um atributo. Ano de fabricação é um atributo. O chassis, né, o número do chassis é um outro atributo. Ou seja, então você vê que os atributos é como se fossem as características, né, da minha entidade, né, do meu objeto que representa o mundo real. Tá? Então, fique claro nisso para vocês, tá bom? Vamos lá. Então, pessoal, sobre atributos, testando o conhecimento. Sobre atributos, é correto afirmar. Pausa nesse vídeo, 5 segundinhos, depois leia várias vezes essas alternativas e depois dá um play para saber a resposta, tá? 5 segundinhos. Deu play? Vamos lá. Então, pessoal, sobre atributos é correto afirmar. Atributos são tipos de dados? Não, não são tipos de dados. Atributos são estruturas e restrições de banco de dados? Não, não são. Atributos são características ou interpretações de objeto do mundo real e suas propriedades. Perfeito, pessoal. Perfeito. Alternativa correta, letra C. Por quê? Nós já vimos várias e várias vezes que atributos são as características ou interpretações de objeto do mundo real. Professor, por que isso é questão de mundo real? Por quê? Porque, pessoal, quando a gente vai fazer nossos levantamentos, nós temos que refletir que nós estamos fazendo um levantamento de algo do mundo real. Nós vamos absorver informações de coisas do mundo real. Por quê? Porque o conceito primordial de banco de dados é que esses dados eles não podem ser armazenados de forma aleatória. Tem que ser dados relacionados, tá? Dados relacionados. Então, nossos atributos, eles são características ou interpretações de objetos que compõem algo do mundo real. Fechou? Show de bola. Questão facílima, tá? Vamos avançar. Reforçando o entendimento sobre atributos, imagine um carro. Ele tem alguns atributos que podem ser definidos para cada instância do carro. Para cada instância do carro. Ou, de forma mais simples, para todos os carros que você pensar, será possível definir características como marca, como cor, marca, modelo e peso. A figura abaixo mostra. Temos aqui a minha entidade carro e para dar característica a esse carro, eu tenho meus atributos. Atributo marca, cor, modelo e peso. Ou seja, marca do carro, Fiat, Volkswagen, por aí vai. Cor do carro, vermelho, preto, azul, branco. Modelo, modelo 2012, 2013. Modelo 1515. O peso, 1 tonelada, 2 toneladas, 3 toneladas. Então, você tem aí os atributos, tá? Então, muito tranquilo isso aí, se a gente já vem martelando, então, faça o entendimento, tá? Vamos testar nossos conhecimentos mais uma vez. A coleção de informações armazenadas em um banco de dados é chamado de pausa nesse vídeo, tá? Acabamos de falar disso e
depois dê um play. 5 segundinhos. Deu um play agora? Vamos lá. Coleção de informação de armazenamento de um banco de dados é chamada de parâmetros? Não são parâmetros. Coleção de informações armazenadas em um banco de dados é chamado de instância? Sim, é chamado de instância. Por exemplo, digamos que você vai cadastrar lá os atributos do carro. E aí você colocou marca do carro, Volkswagen, cor do carro, azul, modelo 2012, o peso, 2 toneladas. Essa coleção nós chamamos de instância, tá? Você criou uma instância. Lá quando a gente for falar já na tabela, nós vamos ter uma relação com as tuplas. Mas isso a gente vai deixar mais para frente. Mas tuplas. É como se fosse assim, vamos lembrar assim, de quem tem experiência com Excel, é como se fosse a linha de uma tabela. Nós chamamos de tuplas, ou seja, a linha de uma tabela. Tranquilo? Show? Vamos lá. Nesse sentido, queremos apresentar os conceitos ou elementos presentes no modelo de entidade e relacionamento. Este é um modelo de dado conceitual de alto nível, extremamente popular, um dos mais utilizados. A literatura especializada afirma que o modelo tem como embasamento a formalização do óbvio. Está claro, está clássico, está muito simplificado. A abordagem é composta por uma técnica de diagramação e um conjunto de conceitos. A técnica é um meio de representação dos próprios conceitos, por eles manipulados, que nós temos aí entidade, relacionamento e atributos. Novamente falando aqui para vocês, olha esses nomezinhos se repetindo, entidade, relacionamento e atributos. Nós vamos já falar de cada um. Professor, o que é uma entidade? O que é um relacionamento? E o que é o atributo? Nós vamos já falar. Cada um deles é representado por uma figura geométrica dentro do nosso modelo, tá? Então, entidade, ela é definida como um retângulo, tá? Pelo retângulo, tá? Relacionamentos são denotados por um losango. E os atributos são referenciados por meio de um elipse, tá? Elipse. Agora vamos entender a definição de cada um deles. Entidade. Entidade, pessoal, novamente eu falo. Vou novamente recapitular. Entidade são objetos do mundo real. Professor, já estou cansado desse mundo real. Tá, beleza, vamos lá. Digamos que você está criando aí um projeto de banco de dados para um depósito de eletrônico, tá? Você vai ter que projetar o seu sistema para que ele possa absorver informações do mundo real, tá? Direcionado para a finalidade específica que é cadastrar os eletrônicos daquele estabelecimento comercial. E aí você vai ter lá código de cadastro, nome do produto, fabricante do produto, valor da compra, né? Quantidade de produtos no estoque. Então, você consegue perceber que você está descrevendo, após a sua análise de requisitos, você está descrevendo algo do mundo real. Então, entidades são objetos do mundo real. Novamente, entidade são objetos do mundo real, sobre os quais se deseja manter informações do banco de dados. Cada entidade deve ser a representação abstrata de um objeto. Já os atributos são as propriedades que descrevem as entidades. Por exemplo, eu vou criar uma entidade chamada produto. Produto é o nome da minha entidade, chamada produto, tá? E aí, essa minha entidade chamada produto deverá ter as características, ou seja, o que é que eu vou armazenar
dessa minha entidade produto. Dessa minha entidade produto eu vou armazenar o nome do produto, o valor do produto, a quantidade que está no estoque, o valor que foi comprado, o valor que vai ser vendido. Então, essas características, né, essas minhas informações que serão adicionadas, né, dessa minha entidade são os atributos. Tá? E os relacionamentos são as associações entre entidades. Eu tenho a minha entidade produto, eu tenho a minha entidade cliente. Eu vou fazer um relacionamento de venda. Cliente, compra, produto. Olha aí, veja que eu estou em relação. Cliente, compra, produto. Tá? Nós vamos descrever isso mais adiante, tá? Não está longe. Já está perto de praticar. Eu sei que vocês estão ansiosos para a prática, tá? Nós vamos já chegar lá. Cada tipo de entidade participa de um relacionamento que executa, né? Que executa um papel no relacionamento, tá certo? Então, bem tranquilo. Vamos lá. Então, testando conhecimento sobre entidade, é correto afirmar que. Dê pausa nesse vídeo e já a gente responde. Pausazinha de 5 segundinhos aqui que eu vou deixar vocês dar um pausazinho e leia essas alternativas mais de uma vez, tá? Tente responder mesmo, tá? Tente responder mesmo. Depois você dá um play para saber a resposta, tá? Deu um play agora? Vamos lá. Sobre a entidade, é correto afirmar: são tipos de dados do mundo real sobre quais, né, deseja manter informações no banco de dados. São tipos de dados? Olha a pegadinha, tá, pessoal? Não são tipos de dados. Entidades não são tipos de dados, tá? Olha a pegadinha, tá? Letra B. Cada entidade não deve ser a representação abstrata. Como não? Se nós acabamos de ler que uma entidade deve ser uma representação abstrata, tá? Então a letra B está errada também. Letra C. São características ou interpretações de um objeto do mundo real. Parou por aí? Isso aqui já é papel de atributos, né? Letra B. São objetos do mundo real. Aí sim. São objetos do mundo real sobre os quais se deseja manter informações de banco de dados. Perfeito. Letra D, tá, pessoal? Letra D é a alternativa correta, tá bom? Vamos para atributos, tá? Atributos. Já sabemos que os atributos, eles são representados por elipses, tá? E que eles apresentam as propriedades ou características das entidades ou dos relacionamentos. É importante saber que os atributos também podem ser representados por círculos ou ainda não serem representados para não sobrecarregar o diagrama, não poluir demais o diagrama, tá? Então, em alguns casos, os projetistas, eles omitem, né, todas as características, ou seja, todos os atributos, tá bom? Ele coloca lá uma coisa mais enxuta, só para fim de compreensão. Toda entidade, normalmente, possui um conjunto de um ou mais atributos que são usados para identificar, olha só, pessoal, univocamente cada instância da entidade. Geralmente, pessoal, por padrão, toda entidade a gente coloca um código. Eu vou criar uma entidade cliente. Então, todo cliente ele vai ter um código. O código daquele cliente é isso, esse número. É como se fosse a matrícula do aluno. Todo aluno tem um número da matrícula. Então, toda entidade, a gente sempre trabalha com código. E esse código a gente pode definir como sendo, após o cadastro, o próprio SGBD, ele coloca um número automático. Não é o cliente, não é o usuário que vai definir o código do cliente. O próprio SGBD, a gente pode programar o SGBD para construir esses códigos e que esses códigos são univocamente, ou seja, são únicos dentro daquela tabela. Dentro daquela tabela eles serão únicos, tá? Então nós podemos
programar para isso, tá? Esses atributos, tá bom? Então, sempre, por hábito de programação, a gente vai construir nossas entidades, tá? E sempre lembrando que elas terão que ter, geralmente, um código ou um atributo que a gente vai tentar identificar, né, por meio de essa instância. Ou seja, cada instância, né, cada instância dentro daquela entidade ela será identificada, tá? E um ponto interessante, já que no segundo tópico, esses atributos que compõem esse conjunto é denominado de atributo-chave ou identificador. Atributo-chave ou identificador. Certinho? Tudo isso a gente vai ver na prática, vai facilitar bastante isso para vocês, tá bom? Na notação padrão do diagrama ER, o nome aparece sublinhado dentro do elipse, tá? Então, vamos lá. Sobre atributo-chave ou identificador, é correto afirmar. Vamos testar nosso conhecimento. 5 segundinhos, vou dar uma pausazinha para vocês. Leia essas alternativas mais de uma vez, tá? E depois você dê um play para descobrir a resposta, tá certo? 5 segundinhos. Deu play? Vamos ver? Vamos conhecer a resposta? Vamos lá. Então, atributo-chave ou atributo identificador, é correto afirmar que é um conjunto de um ou mais atributos que são usados para identificar separadamente cada instância. Não tem nada a ver com identificar separadamente, tá? Vamos para a letra B. O conjunto de um ou mais atributos que são usados para identificar duplicadamente cada instância da entidade não tem nada a ver também, tá, pessoal? Não tem nada a ver, tá? Letra C. São características ou interpretações de objetos do mundo real e de suas propriedades. Isso é papel do atributo, tá, pessoal? Do atributo como algo geral, né, de cunho geral, tá? Mas não é do atributo-chave ou identificador, tá? Então, um conjunto de um ou mais atributos que são usados para identificar univocamente, ou seja, de forma única, cada instância da entidade. Esse é o papel do atributo-chave ou identificador. Ou seja, o quê? Identificar univocamente cada instância da entidade. Ou seja, a alternativa correta é a alternativa D de dado, pessoal. Muito fácil mesmo isso aí, tá? E aqui eu trouxe uma representação gráfica para vocês verem como é que a gente trabalha, né, essa entidade e esses atributos, tá? Deixa eu dar uma pausazinha e vou explicar aqui para vocês agora, ó. Vamos lá. Atributo, quando o diagrama utiliza círculo para representar os atributos, o círculo aparece ali preenchido conforme observa na figura abaixo. Esse círculozinho com o fundo preto, ele está representando que esse atributo é um atributo chave ou identificador, tá? Ou seja, eu tenho aqui a minha entidade pessoa, tá? Eu tenho aqui minha entidade pessoa, e essa minha entidade pessoa, nesse momento, ela tem 3 atributos. Atributo chamado código, atributo chamado nome e um atributo chamado endereço. Mas o meu atributo código aqui, ele é um atributo chave ou identificador, tá? Ou seja, eu vou conseguir identificar a minha instância, tá? Partindo desse atributo chave ou identificador. Por quê? Porque eu sei que partindo dele, eu vou encontrar de forma única, tá? Tudo aquilo que está relacionado a ele, tá? Ou seja, quando eu pesquisar por código 10, né, dentro da minha entidade tabela, ele vai me trazer exatamente somente as informações relacionadas ao código 10. O código 10 é a Maria que mora no endereço tal. Entenderam? Da mesma forma, pessoal, prateleira, tá? Como nós vimos, dentro de uma entidade, tá? Eu posso ter um ou mais atributos chaves ou identificador, tá? Então, eu tenho aqui a entidade prateleira, tá? Prateleira, e eu tenho aqui 3 atributos. Esses atributos aqui são capacidade, número do corredor e número da prateleira. Perceba que número do corredor e número da prateleira são atributos chaves ou identificadores. Ambos são identificados de forma
univocamente, tá? Ou seja, de forma única, tá certo? Compreenderam? Dúvidas? Não tem dúvidas, tá, pessoal? Vamos lá. Relacionamento. Essa parte do relacionamento ela é bem interessante. Bem interessante os relacionamentos. Vamos lá. Agora nós vamos tratar dos relacionamentos. Eles podem ser classificados da seguinte forma. Quanto ao grau, que representa o número de entidades que participam desse relacionamento, quanto à razão de cardinalidade. Quando analisamos um relacionamento binário, podemos especificar o número máximo de instância de cada entidade presente no relacionamento. Este valor, definido como razão de cardinalidade. Podemos receber os seguintes valores: 1 para 1, 1 para muitos, muitos para uns e muitos para muitos. Então, essa é a leitura de cardinalidade. Novamente, quando for 1 para 1, 1 para muitos, muitos para um e muitos para muitos, tá? Vamos ver aqui um exemplo. A cardinalidade pode ser visualizada no diagrama conforme a figura abaixo. O diagrama apresenta, entre parênteses, dois números naturais. O primeiro representa a cardinalidade mínima e o segundo representa a cardinalidade máxima, tá? Perceba que o primeiro número for 0, teremos um relacionamento opcional, tá? Caso seja maior ou igual a 1, teremos um relacionamento obrigatório, tá? Obrigatório. Então vamos lá. Vamos tentar fazer a leitura dessa imagem aqui. Eu tenho aqui duas entidades, tá? Eu tenho duas entidades e eu tenho aqui um relacionamento. Nós já vimos que a entidade é representada pelo retângulo, tá? Tá aqui, ó, entidade editora e entidade livros, tá? São representados pelo retângulo. Perceba que nesse momento aqui eu não trouxe os atributos, né? Não trouxe aqui os atributos, porque eu já falei, em alguns casos, só para exemplificar, né? Não é necessário trazer os atributos, tá? A gente oculta essas opções, tá? Mas, para a questão didática, quando a gente vai tratar só de relacionamento, a gente traz dessa forma. E aqui no meio eu tenho aqui um relacionamento chamado publicação. E aqui, dentro dos parênteses, eu tenho as minhas cardinalidades. Então, como que é feito isso, tá, pessoal? Como é que é feito essa leitura? Então aqui, ó, vamos começar a parte de livros, tá? Vamos começar aqui a parte de livros. Aqui, pessoal, aqui nessa questão de livros, ele tem que dizer assim, ó, um livro, para que ele possa ser publicado, ele tem que ter uma editora, ou seja, eu tenho uma relação, tá? Mas uma editora, ela não necessariamente ela não precisa ter nenhuma publicação. Como também ela pode ter muitas publicações. Mas um livro, ó, um livro de novo, um livro, ó, de 1 para 1, tá? Mais um livro, para que eles possam, essa publicação, tá? Tem que estar vinculada a uma editora. Mas uma editora pode publicar vários livros. Viram aí como é que é a leitura? Novamente, tá? Novamente. Vamos lá. Vou voltar aqui para o lado da editora. Vou agora da esquerda para a direita. Uma editora, ela pode publicar nenhum livro ou muitos livros, tá? Ou muitos livros, tá certo? Ou seja, eu posso ter uma editora aqui, mas eu não vou publicar nenhum livro. Tá? Eu posso ter. Mas um livro, necessariamente, ele tem que estar vinculado a uma editora. Tá? Tá vendo aqui, ó a cardinalidade 1 para 1, ou seja, um livro tem que estar vinculado a uma editora. Mas uma editora, ela pode publicar ou não vários livros, ou seja, uma editora, ela necessariamente pode publicar ou não pode, né, se ela não quiser publicar livros, como também ela pode publicar vários livros. É o relacionamento de 0 para muitos, né? Ou seja, opcionalmente, como também muitos livros, tá certo?
Então, é basicamente aí essa leitura. Vamos para testar os nossos conhecimentos mais uma vez. Sobre grau de cardinalidade em relacionamentos, é correto afirmar. Pausazinha de 5 segundinhos e agora você pode ler essas alternativas mais de uma vez, tá? E após essa leitura, tente responder, depois dar um play para saber qual a alternativa correta. 5 segundinhos. Deu os 5 segundinhos? Vamos lá. Alternativa A. Grau de cardinalidade em relacionamento, é correto afirmar que é um conjunto de tipos de dados relacionados? Não. São estruturas e restrições de banco de dados? Também não. São características ou interpretações de objetos do mundo real e de suas propriedades? Também não. Também não. Está relacionado, olha só, está relacionado ao número máximo de instâncias de cada uma das entidades presentes no relacionamento. Perfeito, acabamos de descrever, tá? Então, a alternativa correta é a letra D de dado, tá, pessoal? D de dado. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse módulo, tá? Eu preparei com muito carinho, tá? A gente sempre tenta ser o mais direto possível, de uma linguagem mais transparente possível, tá? Para que vocês tenham uma curva de aprendizado bem acentuada. Já relato para vocês, pessoal, que já nas próximas aulas já iremos trabalhar aí algumas práticas lá no Astra, para que vocês possam aí já entendendo aí como que funciona, tá bom? É importante que vocês tentem praticar em casa. Se vocês forem praticar no celular, pesquisem aí, tá, pessoal, algumas plataformas que simulem também esses diagramas, tá? Tem muita coisa na internet, tá? Você pode pesquisar na sua loja de aplicativo esses aplicativos aí que representem também, que façam essa representação desses diagramas que nós iremos apresentar no Astra, tá? Ressalto que, independentemente da plataforma, ambas carregam o mesmo conceito, tá? Ambas carregam a essência, tá? De construir a construção desses diagramas, tá bom? Uns apresentam mais recursos, outros menos recursos, mas que a essência é demonstrar um projeto ali de banco de dados que o cara possa ali compreender. Tudo bem? Aguardo vocês aí no próximo módulo e até mais!